Bem, nesse vídeo nós vamos continuar a ideia dos ajustes de curvas. Aproveitando o ajuste linear que já fizemos, nós vamos fazer agora ajustes não lineares. A ideia dos ajustes não lineares vai ser bem parecida com a ideia do ajuste linear, inclusive nós vamos usar essa mesma ideia do método dos mínimos quadrados. Só que nós vamos precisar fazer alterações nos nossos dados para que a gente possa adequar os nossos dados para o ajuste que a gente vai fazer. E a gente vai ter que também fazer alterações nos nossos coeficientes, que são lineares, né? A gente vai transformar eles em coeficientes não lineares. Então, para fazer essas alterações, a gente faz o que a gente chama de linearizações. As linearizações é que vão ser responsáveis por poder fazer essa operação do método dos mínimos quadrados para os ajustes não lineares. Para facilitar, eu fiz aqui uma tabela com os tipos de ajustes que a gente pode fazer, os principais, basicamente. E aí a gente vai ter as mudanças necessárias do novo x, do novo y para os dados e do alfa e o beta, que vão ser os nossos coeficientes não lineares. Então a gente vai fazer essas mudanças dos dados e dos coeficientes para no final implementar o nosso ajuste de acordo com a função que a gente queira. Então, antes da gente fazer os nossos ajustes não lineares, vou só fazer aqui uma alteração no código do ajuste linear, onde eu pedia para ele avisar aqui qual era o tipo de ajuste com o comando disk. Eu vou tirar daqui dessa linha e vou colocar lá no início, tá? Só para ficar mais fácil de a gente identificar qual é o tipo de ajuste que nós estamos fazendo. Eu vou pedir aqui logo depois do CLC para ele indicar que esse ajuste que nós vamos fazer é o ajuste linear. E aí, quando eu copiar esse código, eu vou mudar aqui os nomes, né, do ajuste de acordo com o ajuste que eu estiver fazendo. Vou copiar todo o código do ajuste linear, que já foi feito anteriormente em outro vídeo. E aí eu vou abrir aqui um arquivo novo, aqui no canto superior esquerdo, essa página branca aqui com um asterisco amarelo. Então aqui a gente cria uma nova página. Criamos aqui uma nova página para fazer o nosso código. Eu vou colar todo o código do ajuste linear. E aí, antes de nós fazermos as alterações, eu vou criar aqui os espaços do que a gente vai precisar. Logo depois dos dados, antes da minha resolução, eu vou inserir aqui os novos dados, que eu vou chamar de tabela linearizada. Tabela linearizada. Até para destacar bem, eu vou botar aqui com letras maiúsculas. Lembrando que eu estou colocando isso com as duas barras antes, né? Porque isso é só um comentário da legenda do que eu estou fazendo, só para eu me organizar. Então eu vou criar um novo x, que eu vou chamar de x mesmo. Vou criar um novo y, que eu vou chamar de y mesmo. Como nossos dados já estão aqui nomeados com xd e yd, quando nós formos nomear o da tabela linearizada com esse x e com esse y, nós vamos ter que trocar aqui na resolução o A e o B que pegava os dados. Então, onde estava pegando o x dado, eu vou pegar só o x. Eu vou trocar aqui tudo para x. E onde estava pegando o y dado, também vou pegar só o y, assim como no x dado e o y dado. Então, essas matrizes A e B agora elas precisam estar utilizando os novos dados, né, do x e do y, de acordo com a linearização que nós vamos fazer. Dependendo do tipo de ajuste, vão ter diferentes mudanças para a gente fazer aqui. Pronto, essa alteração do A e o B é só para esse caso, tá? Quando for fazer outros tipos de ajuste, você vai deixar, manter o que tiver aí, copiando esse código que nós estamos fazendo agora. Depois, lá embaixo, logo após os coeficientes lineares, antes aqui da legenda das soluções, nós vamos colocar os coeficientes não. Vou até colocar também com letras maiúsculas, para destacar bem, coeficientes não lineares. No caso, nós vamos ter o alfa
e o beta, que também vai ser de acordo lá com a tabela, dependendo do tipo de ajuste. Aí uma observação importante, eu estou colocando o alfa com A maiúsculo, tá? E as outras minúsculas, então quando eu for usar o alfa, eu tenho que escrever dessa mesma forma, com as mesmas maiúsculas e minúsculas que eu escrevi, e o beta também. O beta, inclusive, não dá para escrever todo minúsculo, porque o comando beta é um comando próprio do Scilab, tanto é que aqui ele ficou azul, né? Já é um comando nativo aí da linguagem do Scilab. Então, melhor fazer padronizado aqui o beta com B maiúsculo, o alfa com A maiúsculo, e você lembra que na hora que você for fazer a função de ajuste, você vai ter que usar essas letras da forma que estão escritas, né? O A maiúsculo e o B maiúsculo aqui do alfa e do beta. As nossas soluções, que vai ser o ajuste, vai mudar a função de acordo com o tipo de ajuste que nós estamos fazendo, inclusive vai mudar também o meu YP, né? Então, o meu ajuste e o meu YT vão ter a fórmula do tipo de ajuste que nós iremos fazer. E aí o restante aqui eu preciso disponibilizar os coeficientes do ajuste, que agora vai ser o alfa e o beta. E aí lembrando, o beta com B maiúsculo, o alfa com A maiúsculo. O desvio eu não preciso alterar nada. As previsões vai ser de acordo com o que a gente for fazer, do tipo de ajuste que a gente for fazer. E aqui a gente vai ter os nossos gráficos e isso aí permanece tudo igual, tá? Então, agora nós vamos criar o nosso ajuste exponencial. Eu vou aproveitar logo para salvar o arquivo. Você pode salvar diretamente aqui no disquete, né, que é o ícone de salvamento, ou vir em arquivo, salvar como, e você salva aí com o nome que você quiser. Vou criar o ajuste exponencial. Eu já tenho um código de ajuste exponencial criado, vou criar por cima dele, não tem problema. Vai perguntar se eu quero substituir. Sim, eu quero substituir. Então, a gente vai fazer o nosso ajuste exponencial. Aí nós vamos simplesmente observar a tabela, o que eu preciso fazer de mudanças para o meu ajuste exponencial. E aí eu vou aqui no meu Scilab montar essas mudanças. Para facilitar a visualização, vou dividir aqui a tela. Só um segundo. Diminuir aqui a tela da imagem. Aqui ele já está no máximo, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Não está dando aqui para diminuir, eu vou usar desse formato mesmo. Não tem problema, nem era essa imagem também. Vou voltar aqui para o Scilab. Vamos observando lá na nossa imagem e aí nós vamos fazendo, tá? Vou pegar só uma ferramenta aqui para facilitar a visualização. Vou destacar aqui o que eu vou precisar fazer de mudança, tá? Então a gente vai pegar aqui a nossa tabela com ajuste exponencial e aí nós vamos usar aqui o novo x, o novo y, e aí o novo x é igual ao x dado, o novo y é igual a ln do y dado, então é isso que a gente vai fazer lá no nosso código. Então o novo x é simplesmente o x dado, que aqui a gente chamou de xd. O novo y é o ln do y dado. Se vocês notarem, quando eu digitei aqui o ln, não apareceu a fonte aqui na cor azul, né? Que é a fonte que me diz que eu tenho um comando próprio, né, nativo do programa. E não existe realmente o comando ln. Se a gente botar aqui para fazer o ln de 2, ele não sabe o que é esse ln. Então, toda vida que nós não soubermos um comando específico do que a gente queira, né, a gente vai usar o comando help e aí escreve mais ou menos o que você quer. Eu quero logaritmo natural, ou só o logaritmo. E ele vai te dar qual é esse comando. No caso aqui vai ser o comando log, que é o comando de logaritmo natural. Inclusive ele vai abrir aqui as opções quando a gente botar para rodar. E aí aqui tem várias opções que vão abordar esse logaritmo natural.
Especificamente, o que a gente quer é calcular o logaritmo natural, né? Então, ele usa o comando log para o logaritmo natural. Então, ao invés de digitar aqui ln de y dado, a gente vai digitar o log do y dado, que é o comando do Scilab para nós fazermos o logaritmo natural. Pronto, mudamos os nossos dados. Agora nós vamos mudar os nossos coeficientes, o alfa e o beta. Então, a gente vai fazer aqui a alteração dos coeficientes de A e B para alfa e beta. De novo, vamos lá na tabela. O alfa, no caso da exponencial, que é a que nós estamos fazendo, ele vai ser igual ao A, e o beta é a exponencial de B. Então, nós vamos aqui no alfa igual ao valor de A minúsculo, tá? Que é o coeficiente linear, e beta, a exponencial é xp de b. A exponencial é o comando xp. E aí, de novo, b minúsculo, porque eu estou pegando o coeficiente, tá? Não estou pegando as matrizes. Então, é o alfa igual ao coeficiente linear a, e beta igual à exponencial do coeficiente linear b. Pronto, fizemos o alfa e beta, agora nós vamos para a nossa função de ajuste, que é a função que nós vamos colocar lá no ajuste e na previsão. Então, a gente vai ter aqui o beta vezes a exponencial de alfa vezes o x dado. Então, a gente vai colocar lá nas nossas soluções o beta, lembrando que o beta eu escrevi com B maiúsculo, vezes a exponencial, é xp, do alfa, com A maiúsculo, vezes o x dado, que é o xd que eu chamei lá inicialmente. Daí nós vamos copiar essa fórmula, exatamente o que a gente fez para o ajuste, e colar na previsão, o YP. A diferença é que no YP ele vai pegar o XP, que é o X da previsão que nós colocamos lá nos dados. Então ele vai prever aqui o Y para o 6 e para o 10, que são os valores do XP. Pronto, e daí nós temos o nosso ajuste exponencial pronto, né? Beta vezes exponencial de alfa vezes o x dado, e beta vezes a exponencial do alfa vezes o x da previsão para fazer as nossas previsões. Agora é só botar para rodar o código. Como eu já salvei, eu posso clicar nesse player, segundo playerzinho aqui, que ele salva e executa, né? O arquivo já está salvo, ele só vai salvar por cima. E aí ele vai me dar aqui o meu gráfico e vai me dar, se a gente perceber aqui está um pouquinho diferente, né? O da exponencial e o que é o preto e o vermelho que é o dos dados. E ele vai me dar aqui os meus valores dos coeficientes, o alfa e o beta. Vai me dar o desvio, que é um desvio um tanto quanto grande, né? 75,43, e as minhas previsões. Nesse caso, como nós já temos o ajuste linear, se eu rodar aqui o ajuste linear, eu vou ver que o desvio dele é menor, 1,9. Então, para esses dados que nós colocamos, o ajuste exponencial acaba se tornando um pouco pior do que o ajuste linear, né? Então, nesse caso, o ajuste linear seria o mais indicado, comparando com o ajuste exponencial, porque o desvio do ajuste linear é menor. Então, pronto, está feito aí o nosso ajuste exponencial. No mais, é você olhar a tabela e fazer os demais ajustes que você precisar. Então, você vai pegar esse código completo do ajuste exponencial agora, você vai copiar, vai abrir um novo, vai colar. E aí você vai fazer só aquelas alterações necessárias, que foi até as que eu deixei aqui com a letra em caps lock, né, a letra em maiúsculo. Você vai fazer as mudanças da tabela linearizada, o novo x e o novo y. Então, a gente vai ter um novo x e um novo y para um novo ajuste. Você vai fazer a alteração do alfa e do beta, que também vai depender do novo ajuste, de acordo com a tabela. E você vai fazer as novas funções para o ajuste e para o y da previsão. Então, vamos fazer só mais um, só para vocês terem certeza do que precisa ser feito, né? Vou destacar agora aqui o ajuste logarítmico.
vou fazer esse tipo 1 aqui, lembrando que esse tipo 1 e o tipo 2 dão exatamente os mesmos resultados, é só uma forma de escrita diferente. E aí nós vamos ver quais são as alterações que nós vamos fazer a depender do ajuste logarítmico. Agora, o novo x, o novo y, o alfa, o beta e a nossa função de ajuste. Então, vamos fazer só mais essa vez para entender bem as alterações. E aí, como eu falei, ó, não mexo mais nas matrizes A e B, não mexo mais em nada, somente nos coeficientes, nos dados, né, na tabela linearizada e nas soluções do ajuste e da previsão. Então, vamos lá. Lá na tabela, o novo x da logarítmica é o ln do x dado. Como a gente já viu, o ln é o comando log do x dado. Depois, o novo y é o comando, ou é igual ao y dado. O alfa é igual a exponencial de b sobre a. Exponencial de b sobre a. Então, nós vamos lá no alfa. Exponencial é xp de b dividido por a. E o beta, segundo a tabela, é igual ao a. Então, nós temos aí o nosso alfa, temos o nosso beta, e aí vamos obter a nossa função de ajuste. Agora, beta vezes o ln de alfa vezes o x dado. Beta vezes o ln, que é o log, o comando dele, alfa vezes o x dado. Copia a fórmula do ajuste, cola, e você vai ter aqui a previsão com o xp no lugar do xd. Esse negócio de ficar copiando e colando a fórmula do ajuste na previsão é só por ser mais prático agora de fazer. Mas depois também nós vamos ver outros comandos que podem facilitar isso. Ao invés da gente ficar copiando e colando, ele já vai fazer direto quando a gente definir uma função. Mas isso daí fica para os próximos vídeos, com os próximos conteúdos que nós vamos fazer. Então pronto, está feito o nosso ajuste logarítmico. Mudamos a nossa solução, o ajuste e a previsão. Mudamos o alfa e o beta e mudamos o x e o y da nova tabela linearizada. E é só isso que você vai precisar ficar alterando. Você vai ficar olhando aqui na tabela quais são as alterações necessárias e aí você vai fazendo as alterações desses 6 locais, né? Do x e do y, do alfa e do beta, do ajuste e da previsão. Vamos botar aqui para rodar. Tem que salvar, obviamente, né? Um novo código. Não faça por cima do antigo, né? Cria um novo. Então, ajuste logarítmico. E aí vamos botar para rodar. Daí nós temos aqui o nosso gráfico, já tem aqui os valores, tá? Dos nossos coeficientes, do desvio e da previsão, né? O alfa, o beta para o logarítmico, o desvio, que já é melhor do que o do ajuste exponencial, que era 75, né? E as nossas duas previsões, tá? Aqui ele está com esse help, mas é porque eu esqueci de limpar. Então, vou botar aqui para rodar de novo, só para ficar claro. Pronto. Os coeficientes, alfa e beta, o desvio e as nossas previsões para os valores que foram pedidos, ok? Então, pronto, é isso. Eu vou deixar aqui agora diminuir a fonte para aparecer o código completo. E aí, as alterações para os demais é basicamente você fazer as alterações conforme eu já falei, né? O x e o y da tabela linearizada, o alfa e o beta dos coeficientes não lineares e o ajuste e a previsão do y, que é o nosso YP. E aí você vai ter o seu código de acordo lá com a tabela, as alterações necessárias. Então esse é o código do logarítmico, esse aqui é o código da nossa exponencial. E aí os demais fica a cargo de vocês, né? Olhar a tabela e de acordo com a tabela ver qual é cada uma das alterações necessárias. Aí aqui cabe só algumas observações, por exemplo, no ajuste racional que a gente vai ter divisão,
como os nossos dados, né, são botados no formato de matriz, a divisão ela não é um comando nativo, né, das matrizes. Não existe uma matriz dividida por outra ou um número dividido por uma matriz. Né? 1 dividido pelo x dado. Ele não sabe o que é isso. Então, para a gente poder fazer essas operações, nós vamos fazer as operações com os elementos da matriz. E como já foi explicado antes, na hora de fazer divisão, multiplicação, potência, que vai ser sobre os elementos da matriz e não com a matriz, você vai botar um ponto antes da operação. Então, se eu quero fazer uma divisão entre os elementos, boto o ponto antes da divisão. Se eu quiser fazer uma multiplicação com os elementos, boto o ponto antes da multiplicação. Se fosse um elevado, o ponto antes do elevado. Então, você bota o ponto antes para indicar que aquela operação é feita nos elementos. Aí sim, ele vai conseguir fazer. Então, é importante essa observação aqui, porque a gente vai ter divisões com matrizes, né, de dados. E também porque aqui na hora do ajuste, você vai ter até mais de uma divisão. Né? Você vai ter uma matriz em cima, outra matriz embaixo. Sempre importante colocar os parênteses para separar a parte de cima e parte de baixo de uma divisão, né? Para deixar claro o que está sendo feito. E também em outros comandos que você vai usar, em outras operações, tome cuidado para saber se aquele tipo de operação é feito para as matrizes ou para os elementos da matriz. Aqui, quando você for fazer raiz, por exemplo, você pode fazer o elevado a alguma coisa, né? O 4 elevado a 1/2, 1/2 entre parênteses, 1/2, e ele vai fazer a raiz de 4. Mas se eu botar o x dado elevado a 1/2, pode ser que, dependendo da sua configuração, aí o Celeb não faça, né, essa operação. Aqui ele até fez, porque essa versão já está configurada para realizar, mas algumas outras versões talvez você precise colocar esse ponto antes para ele poder fazer certinho. Mas também a gente tem a opção do comando, né, de raiz, de novo, comando help aqui, raiz, ele te dá algumas opções, né, que o SQRTM aqui para matrizes, né? E tem o SQRT que é para raiz quadrada direto. Se for outros tipos de raízes, raiz cúbica e assim por diante, você faz que nem eu falei antes. Bota o elevado à fração, que ele vai fazer a raiz cúbica, raiz quarta, fazendo 1/3, 1/4 e assim por diante, tá? Então, cuidado com as operações que você estiver fazendo para saber se são operações matriciais, né? Ou se são operações com elemento. Porque se for com elemento, a gente coloca o ponto antes de fazer a operação. E cuidado também com os parênteses, tá? Deixe sempre claro o que está sendo colocado dentro de uma raiz, ou na parte de cima e na parte de baixo de uma fração, dentro de um logarítmico, de um exponencial. Então, sempre use os parênteses quando convier fazer essa separação, ok? Então, fica aí para vocês fazerem as demais linearizações, né, com o código do Celeb. Basicamente, é usar o mesmo código que a gente montou aqui, só fazendo as alterações conforme eu já falei. Da tabela linearizada, quem é o novo x e o novo y, dos coeficientes não lineares, quem é o alfa e o beta, e das soluções do ajuste, e depois do yp, só trocando o x dado para o xp. Ok? Então, espero que tenha dado para ajudar aí. Qualquer dúvida, revejam o vídeo, parem ele quando precisar, vejam com calma, façam todos os comandos aí certinhos para que você possa rodar o seu código normalmente. Então, é isso. Bom trabalho aí com o restante dos ajustes, né? E aí, qualquer dúvida, vocês assistam o vídeo novamente. Valeu!